Boa noite, irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um nesta noite. Estamos na abertura deste culto tão abençoado, através deste momento que é tão grandioso diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E estarei orando antes de trazer uns versículos para os irmãos. Oremos. Querido e amado Deus e Pai Celeste, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença, não por mérito, mas Tua pela grande misericórdia que tem conosco, Pai. Abençoe, Senhor meu Deus, nos dê força, Senhor meu Deus, nessas lutas que estamos enfrentando, Senhor meu Deus, porque Tu diz na Tua palavra que no mundo teremos aflições, mas que possamos ter de bom ânimo. E neste momento aqui, Senhor meu Deus, que eu entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. O versículo se encontra em Colossenses 2, do 6 ao 8, que diz assim: livres do legalismo, por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinado, transbordando de gratidão. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amém? Nesta noite estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estou aqui para desejar feliz aniversário para os irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário nessa primeira semana do mês de junho. E eles são Miriam Queiroz da Silva, Terezinha Fátima Pirotti Alcântara, irmão João Gomes Cerqueira, também irmã Severina Pereira dos Santos Cerqueira, irmã Vera Lúcia de Souza, irmão Benjamin Oliveira Lima e também o irmão Durvalino Oliveira. E eu quero compartilhar com vocês agora o Salmo 145, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém? Queria deixar esse texto para os irmãos refletirem e colocarem em prática neste novo ciclo que Deus te abençoou. O seguinte: exaltar o seu Deus, o seu Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, bendizer o nome dele todo sempre e também reconhecer que ele é grande e digno de ser louvado, como disse o salmista. E nesse momento eu quero orar pela sua vida e quero também dizer que Deus vai abençoar esse novo tempo, tá bom? Que Deus vai abençoar esse novo tempo, esse novo ciclo na sua vida. Então vamos orar, vamos ter um momento
de oração e para mim é um privilégio orar por você e me sinto muito honrado. E então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida dessas irmãs e desses irmãos. Nesse novo ciclo, ó Deus, que se inicia a partir da data de comemoração, ó Deus, desse aniversário humano, terreno, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada fase desse novo ciclo, ó Pai. Talvez, ó Deus, os problemas serão inevitáveis, mas que eles possam entender que o Senhor é Deus e o Senhor está sempre com eles, ó Pai, para todo sempre. Que o Senhor coloque no coração de cada um, ó Deus, através do Espírito Santo, o desejo de todos os dias louvar e engrandecer o seu nome, ó Deus, e também reconhecer a sua grandeza. Abençoa, Deus, cada família, cada projeto, ó Deus, abençoa a saúde e dê muito vigor, ó Deus, para que esses irmãos possam conquistar os seus objetivos. E Deus, eu peço em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, conserva-lhes a alma para o grande dia da redenção. Em teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você que está fazendo aniversário essa semana. Mais uma vez, Deus vai te abençoar. E você que está aí assistindo também e os seus dados, se você acha que não estão atualizados, atualize seus dados aqui conosco na igreja, mande WhatsApp, liga, mande e-mail, enfim, acha um meio de comunicação e envie para nós os seus dados atualizados, tá? Você que quer na próxima semana que nós oramos por você, vai ter alguém que vai orar por você, vai falar o seu nome aqui, mas você não entregou o seu nome, não deu a sua data de aniversário, então mande para nós, ok? Deus abençoe e até mais. Para ofertar e dizimar, procure fazer transferências online para evitar ter que sair nesse período. Seguem os dados bancários da igreja local. Comunidade da Igreja de Deus, CNPJ 36 444 437/0001, dígito 61. O banco é o Itaú, agência 1684, conta 46220, dígito 1. Dê graças com teu coração.
Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça, a paz esteja com todos. Novamente, nós estamos aqui para interceder por todos os nossos irmãos. Que a bondade e a misericórdia de Deus esteja com todos. Esta semana tivemos a notícia que a irmã Arinda estava no hospital. Mas graças a Deus não era o coronavírus e ela já está em casa, graças a Deus por isso. E os demais irmãos já nos comunicaram que está tudo bem. Então esperamos que logo nós voltamos a celebrar os cultos aqui na capela. Que Deus abençoe a família de cada um dos irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para interceder pelos nossos irmãos que estão batalhando para ganhar o pão de cada dia. Pedimos que o Senhor abençoe cada chefe de família, cada mãe. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens que estão em casa, os que estão trabalhando. Guarda o Senhor debaixo das Suas santas mãos. Pedimos que o Senhor abençoe também os nossos irmãos enfermos, aqueles que estão com essa doença, que o Senhor esteja do lado, os confortando, e que eles possam ter a alegria de testemunhar que o Senhor tem os guardado e abençoado. Nós pedimos também pela igreja, esse local, pelos nossos vizinhos, também pelos pastores que estão diante das suas igrejas, cuidando do rebanho. Abençoa, Senhor, cada um. Nós oramos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu mais uma semana. E oramos para que logo possamos nos reunir novamente para aqui juntos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. O hino que nós vamos cantar foi escrito por um dos nossos pioneiros, o irmão Nailor. Era pastor jovem, e ele costumava fazer campanhas evangelísticas numa tenda. E um dia, ao armar a tenda, o mastro principal caiu e lhe quebrou a coluna, né? E ele ficou paralítico, e ele tinha 27 anos quando aconteceu o acidente e nunca mais pôde andar. Ficou 42 anos sobre uma cama, talvez andando de cadeira de roda, e os primeiros 8 anos foi muito difícil para ele. Ele entrou em depressão, mas depois Deus falou ao seu coração e ele se acalmou. Depois ele escreveu vários livros, 8 livros e 150 hinos. E um desses hinos, a letra diz: digo amém ao teu santo querer. E eu acho muito profundo a segunda estrofe, que diz: apesar de meus planos falharam, confiança em ti hei de ter, pois eu sei que o melhor me ofereces, digo amém ao teu santo querer. Então vamos cantar esta letra, escrito pelo irmão Nailor. Nós sabemos que foi uma vida muito complicada. Os seus planos que ele tinha para uma vida de sucesso
foi interrompida por um acidente, mas mesmo assim ele cumpriu com o querer de Deus. Meu Senhor, minha vida te entrego, vem morar e viver em meu ser. Quero agora esquecer o meu ego, digo amém ao teu santo querer, digo amém ao teu santo querer, Pai. Teu amor me ajuda a viver. Quero ser bem humilde e submisso. Digo amém ao teu santo querer. Apesar de meus planos falharem, confiança em ti hei de ter, pois eu sei que o melhor me ofereces. Digo amém ao teu santo querer, digo amém ao teu santo querer, Pai. Teu amor me ajuda a viver. Quero ser bem humilde e submisso. Digo amém ao teu santo querer. Quando eu for para a eternidade e gozar o celeste prazer, eu direi transbordante de graça, onde a tua vontade fazer. Digo amém ao teu santo querer, Pai. Teu amor me ajuda a viver. Quero ser bem humilde e submisso. Digo amém ao teu santo querer. Graça e paz, povo de Deus, uma boa noite a todos. Eu estou com saudade dos irmãos, saudade de poder estar aqui, todo mundo junto, mas o momento ainda não é para estarmos tão aglomerados assim. Mas eu sei que esse tempo ele vai passar, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos poder juntos cantar louvores a Deus, ouvir sobre a mensagem de Deus juntos, sim. E nós sabemos que aos poucos as coisas estão sendo liberadas pelo governo e é por fases, né? Então, assim como na nossa vida, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e vamos num caminhar, procurando buscar mais da presença de Deus, da palavra de Deus, do momento a sós com Deus, assim nós vamos também amadurecendo na nossa fé e a ser perseverantes. Esse é o ponto que Deus falou comigo e colocou no meu coração para poder passar para os irmãos. Aquilo que Ele ministrou no meu coração para poder passar essa questão sobre a perseverança com os irmãos. Ontem eu compartilhei, e antes também, falei que seria um momento de live no Instagram com o meu amigo Matheus Andrade Gross, que é filho do pastor Gross, que também é pastor, um grande amigo meu. E nós tivemos ali um momento de live, onde foram colocados alguns pontos, e nós temos a alegria nas aflições. E segundo o tema, que foi esse, da passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2, e de se alegrar mediante a isso. Então foi um momento muito bom, onde nós conversamos ali, falamos sobre assuntos, de benefícios também, de passar por situações assim,
e de saber, Deus é conosco. Até aqui, Deus tem nos guardado e tem nos protegidos. E como filho de Deus, saber que o nosso Pai está conosco. Eu sei, meus irmãos, não é algo tão fácil esse período ao qual nós estamos vivendo de pandemia, de estar em quarentena, de não poder ficar circulando, não poder ir visitar os irmãos e de dar aquele aconchego, aquele abraço, de estar todo mundo junto ali. Não é o momento, infelizmente nós não podemos estar juntos, mas eu queria alegrar os irmãos. Estejam alegres e esperançosos em Deus. Estejam firmes, perseverantes na oração. É ao qual o versículo que eu gostaria de hoje ministrar para os irmãos. E em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus ela diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu sei que tem momentos em que na nossa vida a gente passa por N situações, N tempos que parece que não está dando certo, parece que as coisas não estão indo tão bem, parece que nada está dando certo, parece para algumas pessoas é dessa forma, né? E o olhar mediante a isso, se portar mediante a isso. Eu acredito que após a nossa conversão, após ao qual nós falamos sim, e que nós queremos Jesus Cristo na nossa vida, e que nós temos hoje Ele como nosso Senhor e Salvador, e que a nossa vida ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, até aqui o Senhor tem nos mostrado, e que não será fácil. A palavra já mostra isso pra gente, a palavra já coloca N situações ao qual os discípulos passaram, aquilo que Jesus Cristo sofreu, aquilo que Ele passou mediante a morte de cruz, mas a ressurreição, mas vencer a morte. Eu sei que até a volta de Cristo vamos passar ainda por situações, muitas situações. Eu acredito também que situações muito boas também, onde nós vamos poder agradecer a Deus, louvar a Deus pelos feitos dele em nossa vida. Eu acredito que também até aqui Ele tem feito algo para nós, tem nos abençoado. Eu agradeço a Deus por cada dia, pela vida que Ele me dá. Agradeço a Deus pela misericórdia que Ele tem sobre mim. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, pela casa que eu tenho. E hoje também por tudo que Ele já tem me proporcionado. E até aqui fortalecendo a minha fé. A música diz: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando se fala isso, é de saber que na nossa caminhada, como cristãos, vamos passar, meus irmãos, por momentos muito difíceis. Para mim, eu posso colocar, é a primeira vez que tal pandemia, de fato, tem sido levado muito a sério, da questão de máscara, da questão de não ter tanto contato, da questão também dos nossos avós também, as pessoas que muitas vezes querem vêm da rua e querem cumprimentar, querem abraçar, né? A minha avó, ela gosta de abraçar todo mundo, né? Então eu sempre falo: vó, não pode, tem que esperar, a gente não pode ficar abraçando as pessoas assim, e de poder passar isso, né? A gente sabe que não é fácil, mas a palavra já mostra em Eclesiastes 3, é tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Então tem coisas em que nós precisamos parar, pensar e analisar de que forma nós estamos nos portando mediante a isso, de que forma nós estamos sendo obedientes aos nossos governantes, aquilo que Deus também tem passado para nós. O apóstolo Paulo aqui coloca aqui para os irmãos: olha, se alegrem na esperança. E qual é a nossa esperança? Ela está em Deus. Ela está em Deus. Então nisso a gente pode sim se alegrar, a gente pode agradecer a Deus porque Ele está conosco. A gente sabe que inúmeras pessoas têm recorrido a outras coisas, têm buscado outros meios para poder, ter um alívio, ter um conforto. A gente sabe que muitas pessoas perderam entes queridos por conta da Covid-19. A gente sabe que pessoas estão nos hospitais lutando contra a vida. E aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então é uma situação muito séria. Eu gostaria que nós pudéssemos também refletir sobre isso. E, quando a oportunidade aparecer, falar sobre a palavra de Deus. Ontem, ao qual eu citei o momento que eu tive
lá com o Mateus no Instagram, que é 1 hora de live, a gente falou sobre isso, conversamos sobre isso, e que a alegria em que o mundo quer nos proporcionar é a alegria ao qual nós sabemos que é para algo eterno, que são para as coisas de Deus. Então a gente pode parar, refletir, poxa, hoje o tempo não é de tanto contato, mas o nosso contato com Deus, como é que tem sido? Embora a correria. Nós sabemos que São Paulo é esse agito, é correria, para lá e para cá, é trem, metrô, carro, um para lá, outro para cá, e as coisas estão indo. Às vezes as pessoas estão vivendo, agora nesse momento de pandemia, como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que, poxa, não, se tem algo que está acontecendo, as pessoas estão morrendo, a gente precisa analisar, a gente precisa refletir sobre isso. Então, se é para ir ou ficar toda hora saindo de casa, e voltando, tendo contato com as pessoas de casa, ou até quem tem idoso, eu tenho minha avó lá em casa. Não, calma, não é assim. O momento agora não é para ficar saindo. A gente sabe que tem lugares também que as pessoas, elas estão vivendo como se não tivesse acontecendo nada, né? Os bailão da vida estão acontecendo aí, o pessoal não está nem aí. Mas o povo de Deus, ele faz a diferença. E nós vamos fazer a diferença sim, pela unidade, pelo olhar pelas pessoas, pelo nosso agir. A nossa vida, o apóstolo Paulo fala que ela é como cartas, e as pessoas estão lendo. Então o conteúdo que nós temos que passar para eles, não só por pose, nada de pose ou por status, mas de vivência em verdade. Quando falamos em buscar a Deus em espírito e em verdade, de fato tem que ser em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo coloca aqui para os irmãos, né, e também para nós hoje, a nossa perseverança deve continuar, seja qual for o momento. Seja qual for o momento, meu irmão, minha irmã. Tome isso para você. As coisas podem até ficar um pouco mais difíceis do que já estão, mas Deus é com nós. Deus é por nós. Deus está à frente de nós. A soberania dele sobre todas as coisas e o cuidado dele com os seus filhos. Saiba, Deus ele está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Eu oro pela vida dos irmãos, seja aqueles que estão passando até por uma necessidade sobre a questão de saúde, que em nome de Jesus Cristo também a cura venha sobre vocês. Mas conforme a vontade de Deus, tanto para a minha vida como para a sua vida. Mas eu falo para os irmãos, a presença de Deus na nossa vida, ela é muito importante. E muito mais importante do que qualquer outra coisa em que o mundo quer oferecer ou que as pessoas estão buscando em outras coisas. A presença de Deus em nossa vida, ela faz toda a diferença. E nos dá o sentido para o quê? Perseverarmos, continuarmos firmes em Deus. E de saber, tá difícil, eu choro, eu vou me chorar, eu vou me derramar assim na presença de Deus, mas eu vou clamar a Ele. Eu vou me alegrar na presença dEle. Eu vou estar na presença dEle. E eu sei que isso me dará forças para continuar firmes em Deus. Eu falo, meus irmãos, não desanimes. E se as coisas estão extremamente difíceis, creia. Deus, Ele pode mudar qualquer situação. Até mesmo essa questão do corona. Só que a gente tem que também tomar de reflexão em como tem sido a nossa vida até aqui. E que quando as coisas voltarem ao normal, à normalidade mesmo, a gente entender, nós não podemos voltar ao normal. E quando eu falo nesse sentido, é que o nosso olhar, seja entre os irmãos da igreja, seja no olhar para as pessoas de fora também, ele tem que ser diferente. Porque se algo acontece, eu creio também que Deus ele quer passar algo para a igreja e na nossa missão de poder levar Jesus às pessoas. Na continuação do versículo ele fala ser de pacientes na tribulação. Essa questão dessa paciência
é de saber que em meio a tantas tempestades na nossa vida, em meio a tantas situações difíceis na nossa vida, em meio a tribulações na nossa vida, em meio a testes onde poderá acontecer para testar a nossa fé, nós podemos sim ter a paciência e aguardar em Deus. Algumas pessoas têm um pavio muito curto e qualquer coisa já quer brigar. Algumas pessoas já querem desistir da primeira luta que aparecer para elas. Há outras pessoas não querem nem saber e que jogue tudo para o alto. Mas nós temos a certeza de que a nossa tribulação, a nossa situação difícil, ela é momentânea. E aquilo que nós temos em Deus, ela é eterna. Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito e tem o domínio próprio. Paulo fala ali, olha, se alegrem-se, sejam pacientes, não parem, não desista. Eu vejo também nesse ponto sobre passar por a situação, passar por tal tribulação, passar por tal momento difícil e depois nós vamos nos alegrar, porque a nossa vida ela está em Deus. Eu acredito que isso ela faz uma diferença tão grande, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós temos confiado e em quem nós depositamos a nossa confiança. Ela está em Deus. O salmista lá do versículo 42, do Salmos 42, versículo 11, diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. As coisas acontecem dentro de nós. A nossa alma fica em situações perturbada, super perturbada, aflita. Mas, meu irmão, reflita, calma, tenha calma. Deus é contigo. Deus ele está aqui e eu acredito na presença dele em nossa vida. E por um ponto também, o apóstolo Paulo fala lá, na oração perseverantes. A oração, ela é a primeira coisa que nós devemos fazer. Só que parece que ela é a última coisa a ser feita. Essa frase você pode grifar aí. Porque muitas vezes parece que a oração ela é a última alternativa, quando na verdade ela é a primeira coisa que nós devemos fazer, seja qual momento for. Tomar uma decisão, pensar em algo, passar por algo. O apóstolo Paulo ele coloca uma situação ali que ele coloca para Timóteo sobre orar antes de tudo. No capítulo 2, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele coloca: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Porque se Timóteo fizesse isso, teria a perspectiva certa e conseguiria tomar as decisões certas. Antes de qualquer coisa, vamos meditar, vamos orar a Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2 vai falar sobre a renovação da mente, a boa e perfeita vontade de Deus, a gente se apresentar como um sacrifício vivo. Tudo isso aqui, entre as passagens de Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2, e depois do 3 ao 8, que vai falar o devido uso dos dons, e também as virtudes recomendadas, a gente age de fato dessa forma, através da transformação de mente. Acontece que é falado sobre a metanoia, saber que Deus é conosco, e que essa transformação ela acontece de dentro para fora. As nossas atitudes são diferentes, e mediante a isso, nós vamos poder sim, regozijar-vos na esperança, ter alegria em Deus, sede pacientes na tribulação, seja qual for a situação, perseverar até o fim, e na oração perseverantes, orar sem cessar. Meu irmão, minha irmã,
saiba que Deus é contigo. As situações, muitas vezes adversas, podem nos querer tirar o foco, mas que isso não venha fazer parte, e que nós possamos nos colocarmos na presença de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que isso é o nosso culto racional. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, e saiba que Deus é contigo. Gostaria de fazer um momento de oração? Feche seus olhos. Meu Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Toda a honra, Pai, toda a glória, Senhor, dadas a Ti. Pai, em nome de Jesus, fortaleça a vida dos meus irmãos, a minha vida também. Dê a alegria, o ânimo, Senhor Deus, para continuar na caminhada, firmes em Ti. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor nos dá. Abençoe, ó Pai, fortaleça, Senhor Deus, a vida de cada irmão meu. Obrigado por tudo o que o Senhor já tem feito até aqui. E que por esse período ao qual nós estamos vivendo, nós possamos nos regozijar, nós possamos ter a paciência e nós possamos, na oração, perseverar, orar sem cessar. Pai, muito obrigado por este momento e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Abençoe-nos, ó Deus, e nos despeça com a sua santa paz e na comunhão do seu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida, a semana de cada um e que continue firme. As lutas, elas vêm, faz parte da nossa caminhada, mas a vitória também é certa em nome de Jesus. Fale isso, proclame isso, fale das boas novas do Cordeiro. Viva na graça de Deus. Deus é contigo. Até aqui Ele tem nos guardado. Até aqui Ele tem nos protegido. E que o Espírito Santo de Deus possa fluir na vida de cada um, na casa de cada um. E saber, nós pertencemos a Deus. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço para todos. E que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um. Amém? Sinto em minha alma paz e gozo. Filho de Deus eu sou. Cristo é minha vida, Senhor glorioso. Filho de Deus eu sou. Sim, eu sou filho de Deus. Filho de Deus eu sou. Filho de Deus eu sou. Eu sou, sim, eu sou. Cristo me salvou, deu-me nova vida. Filho de Deus eu sou. Sou. Eu sei que sou. De Deus, sim. Oi, pessoal. Beijo pra todo mundo. Beijo da Juju, da Kátia, do Léo e do Miguel. Beijo, Radar. Beijo, Karim. Beijo, Arzinha. Beijo, Aninha. Fala pra todos os coleguinhas EVD. Beijo, pessoal. Eu